E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio da primeira temporada do Araripina Podcast, diretamente aqui dos estúdios da TV Araripe, tudo bom? E estou aqui com o meu co-host, o Léo Multimídia. É nóis. Muito importante aqui também Mais do uma nosso participação. projeto Araripina Podcast. E o convidado de hoje, ele é advogado, ele é o Dr. João Alexandre. Além de advogado, ele é pós-graduado em docência do ensino superior. Ele também é pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, além de palestrante e também professor de curso prático profissional. Então, eu estou aqui hoje com o Dr. João Alexandre. Dr. João Alexandre, bem-vindo ao Araripina Podcast. Obrigado, amigo. Eu que agradeço aí o convite. Agradecer inicialmente e primeiramente sempre a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse projeto que eu já sou fã e um admirador aí de tudo isso que vem para somar, para enriquecer tanto a nossa região aqui do Araripe, como trazer informação a todos os que acompanham, né? Seja ao vivo, seja posterior aí no quem segue aí o podcast. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Obrigado, doutor João Alexandre. Pois é, como o meu amigo falou que você é do ramo de direito, né? Vamos tentar trazer aqui uma linguagem mais próxima do público, digamos assim. Não que nosso público não seja capacitado a tal, mas vamos... E o interessante também, Léo, é que assim, a gente sempre traz aqui para o Araripina Podcast pessoas, tipo, araripinenses, né? Mas o doutor João Alexandre, de fato, ele não é araripinense, ele é de Juazeiro do Norte, né? Ele é cearense, mas já mora aqui há mais de 20 anos, né, doutor? Foi até bom você tocar nessa questão da naturalidade, porque assim, eu vou aproveitar a oportunidade do espaço para reivindicar aí o meu direito já a chave da cidade aí, enfim, o título de cidadão araripinense. Sim, né? Por conta da... Fica a dica aí, viu, amigos vereadores, seria uma honra para mim, porque assim, sou cearense, natureza, mas considero araripinense de coração, né? Já moro aqui há 20 anos, tive a oportunidade de constituir minha família aqui em Araripina, ou seja, casado com uma pernambucana. Tenho 2 filhos, né, que são, enfim, minhas bênçãos, o presente de Deus, Caio Alexandre e o José Gael Alexandre, 13 anos, o outro agora fez 2 anos, e ambos nasceram aqui no Hospital Santa Maria, né? Olha aí. O hospital, enfim, deixo aí também o meu agradecimento. Então já estou, acho que, com crédito aí na cidade, na região, para ser considerado araripinense. E amo essa terra, amo a região do Araripe, muitos amigos aqui, a terra acolhedora. E enfim, me formei aqui, né? Ou seja... Eu me lembro que tu teve aqui há um tempo atrás uma escola de informática também, não era? Vou te chamar de Alexandre hoje aqui no podcast, beleza? Por favor, meu querido, tranquilo. Tu tinha uma escola de informática bem antigamente mesmo, nas antigas? A informática, a tecnologia foi a razão de eu vir para Araripina, né? Ou seja, desde a minha adolescência, eu iniciei muito jovem a fazer curso e entrar nessa área da tecnologia de informática. Então, fui aluno de uma grande empresa, em seguida estagiei, fui professor, monitor inicialmente, e depois instrutor de alguns cursos, e aí recebi a proposta de ser diretor de uma escola de informática. Na época era a empresa chamada Santa Rosa Informática, e eu fui a pessoa que escolhi Araripina para ser instalado a empresa. Eu tinha 3 cidades que era para fazer a pesquisa, e dentro das 3 cidades, eu não recordo agora as outras, salvo engano, uma delas era Pix, e estava Araripina e outras 2 cidades. Quando eu vim para Araripina, foi a paixão à primeira vista. Então, quando eu fiz a pesquisa aqui, passei alguns dias aqui pesquisando o mercado, quantas escolas de informática existia, enfim, como era essa questão da aceitação do público, de habitantes, né? Então a gente tem que fazer essa pesquisa do mercado e de cara eu me identifiquei com a Araripina. Eu disse, não, por uma questão profissional e pessoal, eu recomendei na época o meu patrão que investisse aqui, né? E assim foi feito e graças a Deus era projeto de Deus para que eu conseguisse ficar até hoje aqui em Araripina e constituir minha família e morar aqui hoje, enfim. Todos os projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar durante esses anos. É bem bacana. Eu estava comentando com o Léo Multimídia aqui, um pouco antes aqui nos bastidores, a gente estava falando sobre a área. Qual a área de direito que você atua como advogado? Isso. Excelente pergunta essa daí, Walter, porque quando você se forma em bacharel em Direito, muitas pessoas
confunde, inclusive, essa questão técnica. Acha que por você ter uma graduação no curso de Direito, você já é advogado, né? Sempre tem essa... Só vou até botar uma questão a mais. Tem o bacharel e licenciatura em vários cursos. Em Direito também é assim? Isso. A questão do bacharel em Direito, ou seja, ele não está apto a advogar, né? Ou seja, através do exame da ordem... Aquela provazinha final que o pessoal tanto prova comenta, que né, falam do que é o OAB. bicho de 7 cabeças, né? Que quando você faz esse exame, aí é que você, após aprovado nas 2 fases, é um exame que é dividido em 2 fases, e no início dos exames tinha diferença de aplicação de prova por estado. Então as provas ela era diferente. Eu não recordo agora o ano, mas a partir de um determinado ano aí, ela unificou. Então, ou seja, não existe a diferença do advogado que faz o exame aqui no Pernambuco do advogado que faz o exame lá em Brasília. Ela é uma prova nacional, então o nível é o mesmo. Então eu vejo bastante, pessoal, o ABPE, o ABPI, Isso. é só o seu local de formação, não quer dizer que você só vai advogar naquele estado. Isso. Essa questão de limites de local de advogar, porque é dividido, existe a OAB nacional, e aí as seccionais, que são as estaduais, e as subseções, que é o braço da seccional no estado, no caso aqui Araripina. Nós temos a subseção, a sede aqui em Araripina. Ela dá o suporte aos advogados da região do Araripe, ou seja, do Exu, Oricuri, todas essas cidades aqui que fazem a região do Araripe, fica os advogados, através da subseção aqui do Araripe. E a seccional, que aqui representa o estado, lá em Recife, né? Ou seja, cada secção na capital dos estados. O que é que significa isso? É porque tem a anuidade, tem umas despesas, existem os cursos, os treinamentos. Então, cada advogado, ele é daquele estado, ou seja, ele paga a anuidade, os cursos, todos os benefícios daquele estado, da federação. Mas a carteira dele é nacional, ou seja, eu sou advogado em qualquer parte do território brasileiro, certo? Agora, eu tenho um limite legal para 5 processos além do meu estado, certo? Ou seja, minha OAB é OAB Pernambuco. Se eu quiser pegar uma causa em qualquer outro estado da federação, eu posso advogar até em 5 processos no ano, durante o ano, até 5 causas, sem precisar de uma suplementar, que é uma carteira suplementar. Agora, quando eu começo a ter uma parceria, um exemplo aqui no Ceará, que é o nosso estado vizinho aqui, Piauí, os mais próximos, eu começo a ter muitos clientes desses estados e aquele número de causa vai ser além desse limite de 5 processos ao ano. Então eu tenho um dever legal, na questão do estatuto da advocacia, de eu tirar uma suplementar. Então aí eu vou ter que, para pegar mais de 5 causas em outro estado, eu pagar uma anuidade, me inscrever, levar toda a documentação naquele estado também. Então tu se habilita como advogado, faz prova e tudo mais, mas existe essas adições na tua carteira, tanto anual, né, que você tem que ter a permissão anual e por quantidade de processo, então você consegue subir no níveis, digamos assim, na tua profissão? No estado, no caso, como minha OAB-PE, ela é ilimitada. Ou seja, eu não tenho limite de processo, quantidade de causas que eu quiser atuar dentro do estado, não tem esse limite. Esse limite que eu me referi agora é apenas em outros estados, que a OAB não é a principal daquele estado, né? Então tem que ter uma suplementar. A principal é aqui no estado de Pernambuco, suplementar. Agora, em relação à atuação da área, por exemplo, doutor, se eu atuo na área trabalhista, civil... Que é igual a medicina, né? Tem várias especialidades, né? Justamente, ou seja, o médico, salvo engano, ele tem o clínico geral. Isso. Então, ou seja, ele faz ali a consulta, né? A consulta e o diagnóstico em todas as áreas. Agora, quando o problema é um problema mais grave, um problema mais específico, o que é que o clínico geral faz? Né? Ele identifica que o problema é uma questão cerebral, mas aí chega um determinado ponto que vai exigir um procedimento específico, um procedimento especializado. Então ele já indica um colega neuro para que ele possa realmente tomar um tratamento, uma providência, porque aquele médico, ele fez cursos além da graduação,
de especialização para aquela determinada parte do corpo. É o que ocorre no direito também. Ou seja, tem advogados, tem colegas que, em regra, nossa carteira, a carteira da OAB nos dá essa autonomia de eu advogar em qualquer área. Agora, uma coisa é certa, a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? É outra. Então, é interessante você se especializar. Ou seja, o que é que eu venho fazendo desde a conclusão da minha graduação, quando eu resolvi ser advogado. Hoje eu atuo e sou especialista em advogado criminalista, né? Ou seja, a área que eu atuo, a minha especialização é criminalista. Então, se tem uma dúvida, uma pessoa tem uma dúvida em relação à questão de direito de consumidor, eu indico um colega, eu digo, olha, até eu como advogado, e se eu tiver um problema de questão de consumidor, ou eu vou estudar para, de fato, rever essa matéria, enfim, do Código do Consumidor, ou eu procuro um colega que trabalha no PROCON da vida, que vai ser bem mais rápido a resolução, né? De tratamento do dia a dia ali do direito do consumidor, para que a gente possa ter uma resposta, enfim, até pela prática que ele tem ali do dia a dia, né? Em relação à demanda. E é isso. Então, assim, como ocorre na medicina, no direito não é diferente. E é isso que eu digo sempre, quando você tiver algum problema no aspecto de necessidade de um advogado, pesquise, né? Procure informações sobre aquele profissional, né? Porque assim, como em qualquer outra área, existem os bons e os maus profissionais, e no direito não é diferente, né? Infelizmente, às vezes tem um colega que não cumpre o código de ética, né? Às vezes não tem a questão do zelo profissional, de uma dedicação à causa, porque o advogado, eu faço, particularmente, modéstia à parte, uma advocacia muito humanizada. A gente tem que ser um pouco, às vezes, assistente social, a gente tem que ser um pouco ali psicólogo, advogado, porque a família às vezes passa por às vezes umas acusações injustas e um parente, um determinado, enfim, um familiar aí está passando por esse problema, encarcerado, preso, e ali naquele momento da emoção você tem que ser esse suporte também para a família. Também vale ressaltar calma. Também, muitas vezes, a condição financeira para pagar o honorário, né? Verdade, é um outro problema da advocacia, né? Já ia perguntar, quando você deve ter uma tabela de preço pela questão do caso, quando você prevê a quantidade de tempo que vai durar e tudo mais, e você cobra um X valor e aquele cliente talvez é humilde e como é que faz no caso dele? Como é que funciona? E ainda vou adicionar um pouquinho, porque a gente sabe que um caso você pode ganhar e pode perder. Como é que se inicia um caso, além dessa questão financeira do cliente, como é que se inicia um caso? Você não sabe se vai ganhar, mas você tem um trabalho que vai ser feito e você precisa receber. Isso. Então, como você é da área criminalista, eu acho que essa é uma área bem complicada, quando você finaliza, ganhou, não ganhou. Como é que funciona esses dois pontos? Pronto. Independente da área, excelente pergunta, assim, é muito bom deixar isso muito claro. Eu sempre deixo muito claro com as famílias que me procuram para me contratar. Primeiramente, na área criminal, mais do que qualquer outra área, o artigo 133 da nossa Constituição, ela deixa muito claro que ninguém, né, que na verdade o artigo 133, que o advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Muitas vezes a gente pergunta assim, mas doutor, o senhor pegou tal causa, o senhor vai defender esse criminoso, vai defender esse estuprador, esse assaltante e tal, e a pessoa não entende que na verdade o nosso trabalho é um trabalho técnico. O leigo, ele tem uma dificuldade de entender que o nosso trabalho é um trabalho técnico. Não está escolhendo o lado, né? Não é porque eu estou pegando uma determinada causa, assumindo a defesa técnica daquela causa, que eu concordo com o ato que o cliente está sendo acusado. O advogado, ele não concorda, na grande maioria das vezes, com o ato praticado. E se foi praticado? Porque existem as acusações injustas, né? Também. Ou seja, primeiramente é ter o devido processo legal, para que o Estado, que cabe ao ônus de quem acusa, no caso o Ministério Público, que é o órgão responsável para mover o judiciário no sentido da acusação, então o ônus da prova é da acusação, certo? Nós vivemos hoje num sistema acusatório. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si. Então, cabe a quem acusa provar.
Dentro de um processo, seguindo o devido processo legal, qual é o papel do advogado? É ver se aquelas provas foram cumpridas as etapas legais do processo, a colheita da prova, se não foi, teve alguma violação, alguma prova forjada, alguma ilegalidade. Se realmente é uma evidência, né? A gente está ali para a busca da justiça. Agora, tem que entender que o Estado ela é uma máquina poderosa. Todo mundo entende e quer um bom advogado criminalista quando, infelizmente, você é aquele cara que está sendo acusado injustamente. Aí você vê a importância de ter uma boa defesa, uma defesa técnica e principalmente combativa. quando é uma pessoa assim bem carente, que fica doido, não sabe nem para onde correr e como é que funciona, né? E voltando justamente a essa questão do poder aquisitivo, que eu fugi um pouco até da pergunta, na questão criminal, a própria lei exige que quem responda a uma acusação, um processo crime, tenha uma defesa técnica garantida. Eu não sei se você já foi a alguma audiência criminal. Pronto. Para você ter a ideia da garantia que é você responder um processo criminal, enfim, a grande maioria dos processos ele é público, qualquer cidadão pode ir lá acompanhar uma audiência, um tribunal do júri, assistir, e você vai ver se no momento ali de uma audiência está lá o juiz, que preside a audiência, o Ministério Público, representado por um promotor, promotora, e o advogado ali, ou a Defensoria Pública, né? É a defesa técnica ali do acusado. Se o advogado necessitar ir ao banheiro, a audiência ali fica suspensa. Nenhum juiz, nenhum promotor pode perguntar nada ao réu sem a presença do advogado. Então, por esse pequeno exemplo aqui, você já vê a importância e a necessidade do advogado. Porque até as pessoas, a família da vítima, que está à busca de uma justiça, se não tiver o advogado ali, o ato, por lei, não acontece. Não é válido. Não é válido, e tem nulo. Pessoal inclusive, pode não acontecer uma injustiça. Porque o que acontece? Vamos lá. O cara aqui está acusado de um homicídio. Aí a defensoria está de férias, algo do tipo, e nenhum advogado quer assumir aquela causa. Vamos criar essa situação hipotética. Aí o cara já está preso há 1 ano. Existe um tempo legal, um tempo aceito, uma proporcionalidade, atendendo ao princípio da proporcionalidade, para que o Poder Judiciário faça o devido processo legal, que marque a audiência, que tenha a ouvida das testemunhas, se for possível, da vítima, do órgão acusatório, da defesa. Se aquilo não acontece dentro de um tempo hábil, ninguém vai ficar preso a ar de eterno, sem ter o devido julgamento, para provar ou não a sua culpa. Então, se não houver um advogado ali para que consiga fechar esse tripé, que nós chamamos de tripé processual, que é o juiz, promotor e advogado, o processo não anda. Então, aquele cidadão que estaria preso ali de forma provisória, preventiva, aguardando um julgamento, esse julgamento... tem um limite de tempo para acontecer, né? O julgamento sendo tardio, prorrogando, vai acontecer o quê? O judiciário vai ser obrigado a soltar, a libertar aquele acusado, porque por inépcia, né? Ou seja, pelo tempo que foi dado e então, não foi cumprido. Um advogado, nesse caso, ele vai ficar pressionando o Ministério Público a acontecer a audiência. Ao judiciário, na verdade. E eu dei esse exemplo, na verdade, bem um linguajar bem popular, no sentido de vocês entenderem a importância do advogado. Então, o advogado ali não está para contribuir, como a mídia às vezes prega, o advogado de bandido, advogado está ali para inocentar culpados, não. O advogado está ali para fiscalizar também a lei. Existe um termo em latim que diz custos legis, que é muito usado pelo próprio Ministério Público, que é o que significa custos legis, é o fiscal da lei. Então, o advogado criminalista, ele também é um dos maiores fiscais da lei, ou seja, está ali para não ser cometido nenhum abuso, seja por parte do magistrado, seja por parte do Ministério Público, né? Seja por parte de alguma vítima que queira usar o processo como meio de vingança. Então, a gente está ali para que, se houver a comprovação da culpabilidade, que aquele cidadão ele responda de acordo com a lei. Não é porque ele lesionou o isso fato ali... remete muito à ética profissional também, né? Não, certeza. A ética é a base, né?
A ética é a base. E aquele que não tem condição de contratar um advogado, que é a questão financeira, infelizmente, enfim, tem que procurar a defensoria pública. Ele não vai ficar sem defesa. Então, aquele que não tem condição de pagar por um advogado privado, criminalista, o Estado ele tem o dever de mandar aquele processo para que a defesa técnica dele seja exercida pela defensoria pública, né? E qual é a grande diferença? Que às vezes a pessoa fala, eu mesmo sou um advogado mais apaixonado pela defensoria pública. É verdade, qual é a diferença mesmo? Surgiu essa dúvida mesmo. Qual é a diferença de... A defensoria, ela é uma defesa técnica exercida pelo próprio Estado. Ou seja, os defensores, é aquele também que passa no concurso, né? Que tem ali seu salário e tem essa atribuição de fazer a defesa técnica em todos os processos daquelas pessoas hipossuficiência econômica, ou seja, que comprova que não tem condições de pagar pela uma defesa. Independentemente de ser particular ou público, o empenho dele é o mesmo. É o mesmo. Agora, o que é o diferencial? Porque assim, que as pessoas acham que dizer assim, eu vou ter uma defesa ruim por parte da defensoria pública e tal. Isso é uma falácia, né? Como eu disse, eu sou advogado, mas eu sou um apaixonado também pela defensoria pública, estagiei na defensoria pública, e se tiver um concurso público na área do direito que eu faria, seria para a defensoria, até para poder fazer o que eu amo, que é a defesa técnica em casos criminais, e de forma para aqueles que não teriam condições de pagar os meus honorários. Mas quem me procura, a gente tem uma tabela. Todo estado tem uma tabela da OAB, né? Não é uma tabela do escritório do advogado. Eu pensei que o advogado pudesse, sei lá, aqui sei lá, 30% por esse caso, ou 20%, ou não sei. Não, lá tem uma linha de... Existe uma tabela da OAB em todas as áreas. Cada estado, a OAB Pernambuco, anualmente ela atualiza. Aí tem lá as áreas previdenciário, civil, criminal. Por exemplo, quanto é que o advogado pode cobrar para ir acompanhar um cliente no ouvido na delegacia? Está lá a diligência, o valor, 800 e algumas frações, certo? Qual é o horário? Se for horário comercial até às 18 é X, se for à noite é Y. E essa tabela, ela é uma tabela, não é taxativa, ela é indicativa. Ela é dos valores mínimos, certo? De preço, não vou dizer nem valor, de preço mínimo. O valor, ele é dado por cada profissional. Ou seja, eu não estou atrelado à tabela. Interessantíssimo isso, né? O que eu não posso é cobrar abaixo da tabela. Até porque tem casos que podem ter várias etapas, né, para poder... Aí o que é que eu tenho que analisar? A condição socioeconômica da família que está me contratando, a complexidade do caso, até que ato processual a família quer me contratar, porque às vezes nessa contratação você tem que dar até uma aula de processo à família, da linha processual do tempo. Dizer, olha, eu vou fazer aqui uma defesa, até a sentença aqui no juiz de primeiro grau. Se houver aqui uma condenação, há necessário recorrer aqui através de uma apelação. E aí é outro trabalho, é outro contrato. Mudar de instância. Aí vai para a segunda instância, vamos trabalhar no tribunal, já é outra história. No tribunal, se houver lá um acórdão que não foi favorável aos interesses e ao direito do nosso cliente, então a gente vai ter que recorrer para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, aí é um outro contrato. Então, assim, isso é muito... Eu sou um advogado que eu faço o contrato por escrito, justamente para evitar aquela história do cliente dizer assim, o advogado só comeu meu dinheiro e não fez nada, né? Essa falácia do leigo. Por que o que acontece? Às vezes o advogado explica uma situação ao cliente, o advogado acha que o cliente entendeu, e na verdade ali você falou 1 quilo e o cara não entendeu 1 grama. E aí você tem que deixar, eu acho que é uma questão ética, você fazer um contrato por escrito explicando justamente até que ato processual você está sendo contratado. Porque ela é um contrato, ou seja, contratante, contratado eu como advogado para fazer uma defesa técnica no processo. Então eu posso estar cobrando ali para ir até uma audiência, eu posso estar cobrando para fazer um pedido de liberdade provisória do cliente que está preso preventivamente, mas eu não estou cobrando para fazer um acompanhamento do processo. É um outro valor. Aí, às vezes, você cobra um valor ali para fazer apenas a soltura, para que ele possa ter o direito de responder àquele processo em liberdade. Quando chega os atos processuais do processo vai andando, aí ele é intimado para uma audiência. Aí pode ter ele vai até novamente. o advogado e diz, o senhor vai para a minha audiência? O advogado, não, eu não fui contratado para isso.
Eu fui contratado para fazer um pedido e já fiz e tive êxito, inclusive. Que dentro dessa questão do êxito, é outro ponto importantíssimo que tem que ficar claro no contrato e na hora da explicação com o leigo. É que a advocacia, ela é uma profissão que ela não vende resultado. Nem pode. Isso é antiético. O advogado, em qualquer área do direito, ele não pode prometer duas coisas. É tempo e resultado. Certo? Porque nós somos uma atividade meio. Você não me cobra para eu lhe absolver de um processo criminal. Você me contrata, desculpa, acho que eu expressei errado aí, você não me contrata para eu lhe absolver. Você não está me pagando ali 10, 15, 50 mil reais dentro de uma defesa técnica, comprando o resultado, não. Isso não existe. E fica bem claro já ali na primeira conversa. Eu, né? particularmente, eu deixo isso muito claro. Você está pagando ali pelo meu trabalho de defender você no processo, pelos pedidos de liberdade, pela defesa técnica, pela questão de arrolar testemunhas, provas, fazer uma defesa atrás de outras provas dentro de investigação defensiva que venha a favorecer você naquele caso. Então, esse trabalho meio é o que você está me pagando. Se ao final do processo você será absolvido ou condenado, aí depende de N fatores que fogem, inclusive, da alçada da mão do advogado. Então, ele não pode dizer, por exemplo, tem muito cliente que chega assim, não na área criminal, mas em outras áreas, quando eu iniciei, eu peguei alguns casos trabalhistas. Aí tinha clientes que me procuravam e diziam assim, doutor, eu estou com uma causa ganha. Eu dizia, pois por que tu vai contratar advogado e gastar com advogado, homem? A causa não é ganha? Eu já ia até te perguntar se a pessoa pode se autodefender. Ou se realmente precisa de um advogado. Só se for advogado. Só se tiver formação, né? Ele teria o direito da autodefesa. Senão a própria lei exige que seja exercida pela defesa técnica. Agora ele vai ter o momento da autodefesa. Porque... Desculpa te interromper, mesmo se ele for muito bem instruído, e vai ser, se for um cara assim, entendido de lei e tal... Ele não pode dispensar, é obrigatório no direito processual penal brasileiro, uma defesa técnica, seja pelo advogado de assinatura ou pelo defensor público. Porque existe os princípios, quem responde um processo criminal, que é a minha área, é o princípio da ampla defesa e do contraditório. Certo? O que é a ampla defesa? A ampla defesa é a somatória da autodefesa, que é o momento do interrogatório, que é o final. Por que é que o cliente por que é que o acusado ele só é ouvido ao final de todas as diligências dentro de uma instrução criminal? Por conta, para não ferir o princípio do contraditório. Porque você tem que ouvir o que é que estão lhe acusando, quais são as testemunhas que falam que você foi o culpado, as provas que o Ministério Público vão apresentar, de vídeo, de arma, de perícia, de tudo e tal. Aí você vai estar acompanhando tudo aquilo ali que estão apontando que você é o culpado daquele crime. Então, ao final é que você vai ter o seu momento interrogatório, que é para atender o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, você rebater aquilo que estão lhe acusando e a ampla defesa é a somatória da autodefesa, que é o momento de você dizer a sua versão dos fatos, somado à defesa técnica, que é exercida pelo advogado ou pelo defensor. Surgiu uma dúvida aqui, também, Léo. Dentro do teu currículo aqui, nas tuas pós-graduações, tem pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal. Numa linguagem bem mais popular, simples. Qual a diferença desses dois? Penal e processual penal? Isso é o que gera uma grande polêmica para o leigo também, gera uma grande dúvida. Trazendo para uma linguagem bem simples, o direito penal é o direito material. E o processual é o que rege os atos do processo. Traduz. Um exemplo. O futebol, vamos trazer aí que é uma Pronto, linguagem aí eu entendo. O futebol é a bola que está sendo usada naquele jogo. Uns vão dizer que a bola está com a calibragem abaixo do oficial, ela estava murcha. O outro vai dizer que já estava cheia demais. E o outro jogador pode dizer que está ideal para ele aquela libra. Pronto, ali seria o direito material. É a prova. É o fato ali materializado.
E o direito processual são as regras. Por exemplo, para que tem o árbitro? Porque se aquela bola ultrapassar aquela linha na lateral do campo, seja do lado esquerdo ou direito, é cobrado o quê? O lateral, a favor do outro time, né? Quem colocou a bola para fora, ou teve enfim, um toque no jogador, quem é beneficiado de cobrar o lateral é o time adversário. Pronto, são as regras. É isso no direito. Por exemplo, o homicídio. Trazendo agora o exemplo aí. O direito material lá no Código Penal tem lá dizendo que o que é crime? Matar alguém, artigo 121. É o crime do homicídio, está lá, artigo 121. Então, o direito material está dizendo que você, como qualquer cidadão, que é regido pelas normas, diz que é vedado a gente matar alguém. Pronto. Aí ocorreu um homicídio. João matou Pedro. Efetuou 5 disparos de uma arma de fogo e lesionou Pedro e ele foi a óbito. Então é um homicídio consumado. Esse é o direito material. Certo? Ele veio de encontro a uma norma. E quem é que vai dizer se ele cometeu um crime ou não? Aí onde vai ter que ter o devido processo legal, onde quem rege essas regras, audiência, de prisão preventiva, de prisão temporária, como é que o delegado tem que agir em relação a diligências que tem que ser feitas para investigação, busca e apreensão, tudo isso é o direito processual, certo? Por isso que muitos não entendem, um exemplo, a polícia invade a casa de alguém, que é uma garantia de todos nós. A casa é algo inviolável. Propriedade, né? A propriedade privada, enfim, a residência, a chácara, a fazenda, ela é inviolável. Salvo, né, aquelas situações de flagrante, um incêndio, para socorro, ou por determinação por autorização judicial. Mas aí, um policial muito ativo, muito combativo, teve uma informação que tinha drogas na residência de um cidadão. Aí a polícia adentra naquela casa sem cumprir a regra do jogo, a legalidade, que ele deveria comunicar a uma autoridade, ser feita uma investigação prévia, o juiz autorizar, baseado naqueles indícios que de fato está acontecendo um crime naquela residência, para que seja autorizado a adentrar naquele imóvel. Mas o policial, seja por falta, às vezes, de informação, né? Ou por muita proatividade. Ou proatividade, enfim, ou pelo fogo ali, a emoção ali, termina cometendo uma ilegalidade. Aí já sai na mídia o pré-julgamento, que a mídia, ela traz de uma certa forma, assim, ela contribui com essa falta de informação técnica. Ela traz muito sensacionalismo e traz muito sensacionalismo e desinformação de certa forma, às vezes. Que eu vou adentrar nessa questão da maioridade penal, enfim, daqui a pouco a gente aprofundar esse tema. Gerou uma dúvida aqui e gerou aqui também uma situação. Só para concluir esse exemplo da droga. Sim. Então ele não cumpriu as exigências legais para entrar naquele imóvel. Ele de fato entrou, achou que em tese uma parada seria droga, seria crime, seria um flagrante de um crime, mas porque ele desrespeitou uma regra do jogo processual, ele terminou botando a perder todo aquele trabalho e beneficiando de uma certa forma o que seria o criminoso, nesse exemplo aqui, certo? Porque aí onde entra a defesa técnica e às vezes é como se o advogado que comprova essa nulidade, essa ilegalidade, é como se ele estivesse compactuando com um fato criminoso, entendeu? E que na verdade cabe ao Estado respeitar. Ou seja, quando eu falo Estado, os Mas aí no caso o criminoso vai poder ser preso em flagrante? Aquele ato ele vai acontecer em regra como acontece. Ou seja, é preso em flagrante,
Aí, a falta do filtro, muitas vezes nessa cadeia chama da persuasão, da persecução penal, o termo técnico é da persecução penal, que é o andamento investigatório, ele vai sofrendo uma série de ilegalidades. Por quê? Porque quando o policial militar, que em regra que faz ali a prisão, na maioria das vezes em flagrante, leva para uma autoridade policial, já era para a autoridade entender que houve uma ilegalidade ali. Ô, meu querido, como é que tu entra na casa do Sem cidadão, nenhuma autorização. sem uma autorização judicial, enfim, sem uma determinação, né, um mandado de busca e apreensão e tal? Aí, libere logo esse cidadão, pronto. Era para a coisa já, de certa forma, já morrer ali na delegacia. Isso seria a teoria, né? Mas na prática, infelizmente, chega-se ali e às vezes a autoridade policial não faz esse filtro, se foi cumprido ou não, e aí homologa aquele flagrante. Homologa não, faz o flagrante, né? E aí tem a lei que diz da audiência de custódia. A audiência de custódia não é para tratar do mérito, se houve a situação de tráfico, não houve, se houve a mercância, não é isso. É apenas para tratar da legalidade da prisão. E aí o juiz, que seria esse segundo filtro, depois do delegado da autoridade policial, seria o juiz da custódia. Aí ele vai entender onde foi apreendido essa droga, de que forma foi apreendido. Então, quando ele tivesse todas essas informações da invasão da casa, do domicílio, ao meu ver, olhar da defesa já seria para ele identificar a ilegalidade ali e também a nulidade daquela apreensão. Mas nesse caso aí, qualquer funcionário, digamos assim, da segurança pública, geralmente é concedido o cargo por concurso, né? Tem que saber como lidar com todos esses processos, né? Para não cometer esses erros, não é isso? Infelizmente, assim, o concurso público, já foi me perguntado muito assim: Alexandre, parabéns, você é advogado. Quando é que vai se tornar juiz? Quando é que vai se tornar promotor? É como se ser advogado fosse um desmérito para muitas pessoas leigas. Assim, você só conseguiria ser um bom operador do direito se você exercesse um cargo desses de concurso, como magistratura, como delegado. Mas você almeja? Não. Eu sou advogado por escolha. Quando eu optei em fazer o curso de direito, eu fui entre os 2 de 100 alunos que dizia desde o primeiro semestre que eu estava estudando a graduação, eu estava fazendo o curso de Direito para ser advogado. Eu tenho, modéstia à parte, capacidade técnica, se assim eu desejasse, para debruçar, enfim, investir aí durante 2 anos, 3 anos de estudo e conseguir passar em um concurso desse. Mas ser advogado é o orgulho que eu tenho. E, na verdade, eu invisto na carreira. Eu já fiz diversos congressos, vários cursos. Eu tenho cursos prático-profissionais com colegas que atuam há muitos anos na advocacia criminal. Eu fiz curso com Zanoni Júnior. Zanoni Júnior, advogado de Belo Horizonte, foi um dos advogados de Adélio Bispo, aquele acusado de ter dado a facada no Bolsonaro, no presidente Bolsonaro. Eu fiz curso com S. Quaresma, que foi um dos advogados do goleiro Bruno, né? E atuou em diversos casos aí de repercussão nacional. Então, assim, após a graduação, eu venho de fato investindo no conhecimento prático, no conhecimento teórico, né? Enfim, livros, cursos, congressos da área. Inclusive, outro tópico que tem aqui no teu currículo é que hoje você é professor de curso prático profissional também, né? E palestrante, né? Eu tive a honra de um curto período de tempo, que eu me considero assim, sair agora da jovem advocacia. Eu estou hoje com 5 anos de advocacia. 5 anos de advocacia, fiz agora em agosto. E nesse curto período de tempo, porque a advocacia é uma carreira a longo prazo. Você só pode almejar resultados e ter um nome, assim, de fato, quando você tem no mínimo 10 anos. Então, assim, com 5 anos eu consegui, através desses cursos, dessas graduações, um network muito importante para a minha carreira. Ou seja, hoje eu faço parte de um grupo de WhatsApp com mais de 200 advogados tribunos que fazem apenas casos de competência do Tribunal do Júri de todo o Brasil. Eu tenho um colega advogado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul,
Inclusive montei um projeto agora no Instagram, no início do ano, chamado Meu Espaço no Tribunal, onde através desse projeto eu venho trazendo uma grande oportunidade que eu não tive no início da minha carreira, que é esse contato do jovem advogado com o advogado com maior experiência, ou seja, aquele advogado que vai ensinar o caminho das pedras, dizer, olha, está com dúvida nesse caso prático, vai por aqui, lê tal doutrina, aplica tal perícia, tal tese, aprofunda teu estudo nesse caso aqui, que é caminho mais... É o caminho. Então eu trouxe essa interação. Hoje tem muitos participando do meu projeto que está fazendo júris com outros professores os tribunos, colegas advogados mais experientes de todo o Brasil. Eu tenho a honra de já ter ido fazer defesa em São Luís do Maranhão, com o doutor Erivelton Lago, um amigo, um advogado com mais de 30 anos, só de carreira. Doutor Ivana Lima, aqui de Recife, advogada com mais de 40 anos, só de carreira. O que eu tenho de idade, ela tem de carreira, né? Só acrescentar aqui, essa questão de dar um certo apoio ao jovem advogado é bem interessante, porque o que a gente vê, pelo menos aqui na nossa cidade, é que aquele jovem advogado que acabou sua formação, ele vai trabalhar em algum escritório e ele fica ali quase como um menino da Xerox. Ei, vamos ali. E esse apoio aí eu creio que seja muito mais importante, porque ele já vai de fato tendo um conhecimento de decisões de caso, né? É que o estágio, eu tive a sorte e a honra, como eu disse aqui, de estagiar na Defensoria Pública. Por isso que eu sou tão apaixonado pela Defensoria Pública, porque é um órgão que a necessidade das pessoas que não têm condições econômicas de contratar um advogado é enorme. Então a demanda, e esse é o grande diferencial que eu acho que eu terminei não falando naquele momento, entre a advocacia e a defensoria. A defesa técnica de ambos, ao meu ver, os defensores que eu tive a oportunidade de conhecer, é a mesma de qualquer colega advogado. O grande diferencial é a demanda, porque, ou seja, às vezes eu tenho no meu escritório, estou pegando 12 casos, 20 casos para atuar ali durante 1 ano, 2 anos, enquanto um defensor ele tem 200 processos, 300 processos. Então ele não vai ter consegue a maturidade mais rápido, ele não vai ter aquela condição de ter um acompanhamento mais peculiar ao caso. Ele não vai ter uma coisa que hoje o advogado faz, criminalista, pelo menos eu faço, nós chamamos de investigação defensiva. Ou seja, existe um ato normativo, 188 da OAB, que nos permite fazer uma investigação defensiva, né? Então a gente comunica nosso órgão de classe e eu, enquanto advogado, eu posso contratar detetives ou eu mesmo ir à busca de alguma prova que venha trazer algum benefício para o cliente, para aquele acusado. Ou seja, às vezes o cidadão ali diz a você, ó, doutor, sou inocente, eu não tenho nada a ver com esse fato, apenas estava no lugar errado, na hora errada e tal. E aí ele é acusado, um exemplo aqui, que já aconteceu num caso aqui na região. O cidadão estava sendo acusado de ter cometido um assalto em determinado ponto aqui da cidade. E ele dizia à defesa técnica que ele estava num determinado mercado, fazendo a feira com a esposa. Mesmo ele tendo esse álibi, ele foi preso, passou um tempo preso, enfim, preventivamente e tal. O que foi que a defesa técnica fez nesse caso? Uma investigação defensiva. Então ele procurou, que deveria ser feito muitas das vezes pela autoridade policial, mas pela demanda também eles terminam não fazendo essas diligências, inclusive diligências... Tu tem que pedir uma permissão para poder... Que iria beneficiar o acusado. Então a defesa corre atrás, como você vê aí nas reportagens, familiares que correm atrás de provar a inocência às vezes do seu parente. Imagem. E aí chega no mercado, solicitou as imagens e as gravações, juntou ao processo, deu ao defensor para juntar o processo, e aí comprovou-se a inocência. Ou seja, no momento que estava ocorrendo o assalto em outro ponto da cidade, era o mesmo dia e horário que ele estaria com a esposa fazendo compras no mercado. Essa reclusão que ele sofreu ali esse tipo de reclusão, ele é ressarcido de alguma forma? Infelizmente, não existe danos morais, não tem tipo nada. De indenização nesse sentido. Nem um pedido, nem muitas vezes um simples pedido de desculpa. E é esse ponto aí que quem é acusado injustamente, que sabe a grande importância da nossa classe, da nossa área de advogado criminalista. Beleza, tem uma pergunta aqui, ela tá um pouco fora do roteiro, mas é para quebrar um pouco o gelo também. Vamos para cima. Um seguidor aqui do Instagram tá perguntando: Doutor João Alexandre,
A partir de quantas gramas de maconha o cidadão passa do artigo 28, que é usuário, para o artigo 33, que é tráfico? Ele pediu para deixar aí anônimo aqui o nome dele, @anônimo. Tranquilo. Vamos lá então. Aí já, como eu disse, enfim, só uma ressalva. Hoje a minha especialidade, ela é crimes de competência do júri, é crimes dolosos contra a vida, né? Essa pergunta aí, ela tem um rito próprio, ela tem um rito processual e uma lei específica, que é a Lei de Drogas. É a Lei 11.343 de 2006. Existem, em regra, 3 artigos que são os mais conhecidos até pelos leigos, aproveitando que eu acho que ele não seja, enfim, um operador do direito, mas ele tratou do artigo 28 da lei, que é o usuário de drogas. Existe o artigo 33, que é o tráfico, e existe o artigo 35, que é a associação para o tráfico, que são, em regra, os 3 artigos mais conhecidos, até para quem não é advogado, não é operador do direito, né? Isso já é pacificado nos tribunais, na jurisprudência, doutrina e tal, que não existe essa quantidade, certo? Você não é considerado traficante ou uma desclassificação de usuário pela quantidade de drogas, né? Está tendo aí, enfim, projetos de lei para deixar isso mais taxativo, digamos assim, mas até agora o que se entende é a jurisprudência, ou seja, é o contexto da situação. O cidadão foi pego com 2 cigarros de maconha, mas ele foi pego aonde? Não, ele foi pego aí numa serra, fumando, ele e outro colega, pronto. Aí entende-se que ele é usuário. Agora ele foi pego com 2 cigarros de maconha, certo? Na frente de uma escola, com dinheiro trocado, em notas de 10, 20 reais, 2. Aí ele foi até o transporte dele. Quando for fazer uma busca no transporte dele, está lá uma balança de precisão. Um caderninho. Já está quase um comércio, caderninho, né? com valores de clientes a receber. Então o que importa, na verdade, é o contexto, não necessariamente a quantidade. Isso. Por isso que às vezes acontece do leigo não entender, quando uma determinada pessoa é apreendida com uma quantidade grande de drogas e às vezes a defesa técnica consegue uma desclassificação de tráfico para usuário. Aí diz, como é que pode? O cidadão ali foi pego com 2 quilos de cocaína, 2 quilos de cocaína e foi considerado usuário, e o outro ali foi pego com 50 gramas de cocaína e foi colocado como traficante, entendeu? Então é justamente a análise processual do contexto que vai distinguir. O direito, ele não é uma ciência exata. Ele não é igual à matemática, que 2 mais 2, todo mundo iria responder que é igual a 4, né? Então, ou seja, por isso que depende muito da visão do Ministério Público, da visão do juiz. Às vezes até tem casos que inicia-se com promotor e você já, com experiência, você já vai ver que ele vai ter um desfecho no sentido muito acusatório. Quando você troca o promotor ali, um promotor entrou de férias, já entrou de promotor, aquele promotor já é mais legalista, ele não é tão inquisitorial, não é tão acusatório. E aí ele vai no pé, ali, na rigidez da lei e termina, de certa forma, trazendo um benefício e uma justiça àquele caso. Entendeu? Então isso é N variantes. E é por esse motivo que o advogado também não pode prometer resultado. Como é que ele vai prometer resultado? Que se depende de N interpretações. Tem muitos fatores aí que vai influenciar no resultado, né? Então, assim, não sei se eu consegui... Não, sim, ficou bem claro, ficou bem claro. Ficou muito claro. Então, para esse meu amigo aí que fez essa pergunta aí, para você. Estamos aqui com mais um episódio do Araripina Podcast, diretamente dos estúdios da TV Araripe, com patrocínio de empresas muito bacanas aqui da cidade e da região, como o Virtex Telecom, o melhor provedor de internet aqui da nossa cidade, e também Chili Beans, né? Óculos de sol e esportivo. Estamos também com patrocínio de Dr. Breno Lira, ele que é um neurocirurgião, referência aqui na cidade e na região, e também com a Automecânica Siga, tá bom? É outra empresa também referência em qualidade de serviço e atendimento. E de empresas também como Léo Multimídia, você que quer profissionalizar e trazer a sua empresa para o mundo digital. Sabemos que hoje em dia está todo mundo, né, aí no Instagram, nas redes sociais, e você precisa profissionalizar mais os seus produtos, os seus serviços da sua empresa. Então, o Léo Multimídia é uma empresa de social media, que é o profissional que cuida disso para você, da sua empresa, de flyer, de banner, de artes em geral, de repente até promoções também.
Espaço Livre Cultural, há mais de 4 anos fomentando cultura na cidade e na região. E continuando o papo Temos aqui, também, ó, não podemos esquecer da WS Consultoria. WS Consultoria, é verdade. WS Consultoria, da minha amiga Samara e do meu amigo Vandenberg, né? Eu acho que até o nosso convidado aqui conhece eles. Então, gente, WS Consultoria Contábil, né? Você que precisa de um contador aí para sua empresa, super indico, pode ir lá no Instagram, procurar WS Consultoria Contábil. E também aquele rapaz do Exu, Léo. Temos apoio também da plataforma Seu Repertório, uma plataforma de música, onde você vai poder escutar as melhores músicas da atualidade, sempre atualizada. Acesse aí seurepertório.com.br. Nas redes sociais, @Seu Repertório. Seu Repertório é um projeto de um exuense. É assim que diz? Exuense, né? Exuense, né? De um exuense, é um projeto muito bacana, uma plataforma digital de música, né? De áudios. E o nosso podcast está lá nessa plataforma. Como é que eu faço para encontrar a plataforma, Léo? É o Seu Repertório nas redes sociais e seurepertório.com.br. Você acessa na web, você vai escutar e pode também fazer download. Muito conteúdo bacana lá no Seu Repertório. Não podemos também esquecer do nosso amigo Marquinhos, a Celtec, assistência especializada em smartphone aqui na cidade de Araripina, venda de aparelho, de acessório. Então estamos juntos também em Celtec. Como é o nome daquela rua? É a rua Henrique Alves. Henrique Alves, justamente, a Celtec, nosso amigo Marquinhos, tá bom? Procura ele aí também no Instagram. Eu vou quebrar um pouco aqui o gelo também para te perguntar. Eu sou muito, digamos assim, eu assisto bastante. Então eu sou um cinéfilo. Se aqui em Araripina tivesse um cinema, eu acho que meu dinheiro iria ser gasto todo no cinema. Então eu assisto de tudo. Eu assisto filme, programa, documentário. E na tua área, um filme, um documentário assim que tu possa indicar, eu diria que eu já assisti. Na área de advocacia já assisti vários. Inclusive a gente já comentou muito de uma série que a gente assistiu, né, Léo? Que é o Homens de Terno. Suits, né? Que tem o Harvey e também tem o Harvey Spector, e o Harvey Spector. Como é o nome do mais novo, cara, lá? Ele é muito bom, cara. Cara, tem essa série que é ótima. Tem aquele spin-off do Breaking Bad, que é Better Call Saul, que também é muito boa, não sei se você já assistiu. É um derivado do Breaking Bad, que é o Better Call Saul, que é o advogado lá do Breaking Bad, que é muito boa essa série. Lembra daquele advogado do Breaking Bad, cara? Então, esse mesmo. É bom demais, então, cara. Ele tem uma série derivada dele que já tá na 6ª temporada, que é o Better Call Saul. Muito boa. Tem o Advogado do Diabo, que é um clássico, né? Que o pessoal sempre indica. Tem algum filme, alguma série assim que esteja mais próximo ali da realidade que você possa indicar? Também assisti recentemente aquele documentário da Elisa Matsunaga no Netflix. Certo. Um baita de um documentário. O grande problema dos filmes e das séries é justamente porque é baseado no direito americano, né? Por exemplo, o direito americano, o júri, que aqui é formado por 7, lá é formado por 12. São 12 jurados. Então não é ímpar. Não é ímpar, é par. E detalhe, lá, aqui existe a incomunicabilidade entre os jurados. Ou seja, durante os debates orais de sustentação da defesa, da acusação, os jurados não conversam entre si, não debatem a causa. Cada um tem a sua individualidade ali, a sua interpretação. Para não ter aquele convencimento do outro, né? Para não ter influência em relação ao pensamento da causa, enfim, no sentido de uma absolvição, de uma condenação. E diferente do americano, que é o inverso disso, ou seja, é um número par e aquela reunião é escolhido ali o líder, o coordenador, para que eles possam estar debatendo entre si e se tiver um jurado, que seja contrário aos demais, a regra é absolver. Só precisa de um achar que ele é inocente ou que ele mereça a absolvição, ele será absolvido nessa questão do direito penal criminal nos Estados Unidos. Já aqui não, aqui é a maioria de voto, né? Ou seja, é um número ímpar. Se 4 dos 7 jurados decidirem no sentido, os outros 3 ali indo pela absolvição e 4 pela condenação, de todo jeito vai prevalecer a maioria, vai né? ser condenado, vai ser condenado. E às vezes tem umas condenações que, ao nosso ver, a gente tem que respeitar sempre a soberania dos votos, né? Soberania
Já está dizendo. Na verdade, isso a gente aprende desde pequeno, né? A maioria vence. E aí tem que ter esse respeito. E existe a apelação, né? Se você ficar insatisfeito ali com a decisão, seja no sentido absolutório ou condenatório, você pode apelar e aí tentar reverter esse julgamento, que foi o que aconteceu agora recentemente naquele caso da Boate Kiss, né? O caso lá da Boate Kiss de Santa Maria da Boa Vista, lá no Santa sul. Catarina, isso. Houve aquela tragédia, né? Que vitimou mais de 200 jovens, e eles foram para o tribunal do júri como se estivesse ali o dolo, ou seja, a intenção de matar. Que eu acho, assim, enfim, respeito às decisões, respeito todo o Poder Judiciário, mas, ao meu ver, ao olhar defensivo e apaixonado pelo tribunal do júri, seria um caso que jamais deveria ter parado no tribunal do júri. A lei poderia, ambos, enfim, empresário, músico, responder, talvez, por um crime culposo. Houve uma negligência, no sentido de ter alguém conferindo o extintor, enfim, não quero entrar aqui no mérito, até porque é uma causa que ainda está em andamento, né? Então, por uma questão ética, a gente não pode estar adentrando aí no mérito. Mas conseguiram, eles foram condenados e, através dos recursos e apelação à defesa técnica de ambos os réus, conseguiu anular o júri. Então, vai ter um novo julgamento, né? Que será marcado aí. E tem um grande amigo, dois grandes amigos aí que estão na defesa técnica lá dos réus, que é o Dr. Jean Severo, que deixa o meu abraço, e a doutora Tati Borsa, também, que está por outro réu. Mas indique um filme ou uma série para a gente assistir. Eu vou, na verdade... Ou um documentário também. Eu vou mandar, na verdade, esse filme, que é para causar polêmica, porque, de fato, é o clássico, você já citou aqui, e é o que eu não canso de assistir. E, principalmente, para aquele operador de direito, aquele leigo, que queira entender um pouco mais da advocacia criminal, é o Advogado do Diabo. O Advogado do Diabo é um clássico e que eu sou, enfim, o roteiro ali... Eu adoro esse filme. Eu assisti umas 3 vezes. Muito interessante. E de série, também, mesmo sendo um direito americano, que vai trazer dúvidas, assim, enfim, para quem não é operador de direito, pode trazer algumas dúvidas em relação ao direito brasileiro, mas a Suítes é espetacular pelo contexto ali, com a ambientação. Pela ambientação, pelos personagens, pela fala ali, pela aquela leitura fotográfica, né, de um dos personagens lá, que não é advogado, mas era um bacharelando, né, ele não chegou nem a concluir o curso, ele desistiu no início do curso e tal, mas tem uma capacidade de leitura fotográfica imensa, que ele memoriza todas as leis, tratados, artigos, códigos, que eu, particularmente, é um grande defeito que eu tenho, assim, uma grande dificuldade que eu tenho é memorizar artigo. Eu não sei de cor, como muitos colegas aí sabem, todos os artigos de cor, o texto da lei e tal, não. Eu de fato, eu preciso consultar. Lógico, sei o processo criminal, o que é, o que não é, mas para fundamentar, para fazer as peças, eu sempre tenho que estar consultando, uma verificada, porque eu não memorizo artigos, né? Eu tenho essa dificuldade. E cada um com seus dons, né? Pois é, estamos aqui com mais um Araripina Podcast. Dr. João Alexandre é o entrevistado de hoje. A gente sempre enfatiza as personalidades públicas araripinenses, de Araripina e região. E como dissemos aqui mais cedo, ele está aqui reivindicando a chave da cidade, né, a posse de cidadão araripinense, porque já mora aqui há mais... o título de cidadão araripinense, porque já mora aqui há mais de 20 anos. Gente, eu mesmo, particularmente, eu já conheço o Dr. João Alexandre, popularmente eu conheço ele como Alexandre, né? E empreendedor, né? Verdade. Inclusive foi um tópico aqui que a gente não tocou ainda, né? Certo. O empreendedorismo, que você sempre foi empreendedor, se tornou advogado, mas começou empreendendo no mundo da informática, né? Você tem alguma coisa para falar pra gente assim sobre empreendedorismo, Dr. João Alexandre? Eu hoje, enfim, sempre fui cada vez mais temente a Deus. E eu costumo dizer que nós queremos as coisas no nosso tempo, mas que o tempo certo é o de Deus. Eu parei de estudar durante 12 anos, ou seja, eu concluí o ensino médio em Juazeiro do Norte, e não tinha graduação quando eu vim morar em Araripina.
apenas cursos profissionalizantes. E vim, como já disse aqui, enfim, no podcast, para trabalhar para essa empresa, trazer cursos de informática. E a gente iniciou aqui um trabalho de formar aí, trazer esse conhecimento técnico profissional para os estudantes aqui, que não tinham, na verdade, informática. Acho que ainda hoje não tem em toda a escola o currículo escolar, o tema informática, o tópico informática, na grade escolar. Então a gente veio para trazer essa melhoria, né? Essa melhoria. E o conhecimento, ele só é válido quando é passado. O conhecimento guardado, ele é inútil. Então eu sou um cara que tem uma política na vida toda de compartilhar conhecimento. Quem quer aprender, eu amo ensinar. Agora eu só me motivo também quando eu vejo o interesse da parte, né? Quando eu vejo que é aquela pessoa que, enfim, já acha que sabe, ou que não gosta da área e tal, eu não me motivo. Eu me motivo a ensinar quando eu vejo ali que a pessoa realmente tem vontade, tem curiosidade. O pouco que eu sei, eu não tenho reserva de conhecimento. Até porque eu não acho que compartilhar conhecimento gera concorrência, né? Não, muito pelo contrário, gera autoridade, né? Admiração. Gera maturidade. Você está aprendendo. A partir do momento que você está estudando, você vai ter que estar revendo coisas que você estudou na graduação, que nem lembra mais. E às vezes você está preparando para uma aula ali, para uma palestra, você vai rever ali o direito geral, a parte geral, que muitas coisas que é importante, até no seu dia a dia prático, você ali pela correria, termina às vezes não colocando ali no seu cronograma de estudo. E quanto mais você ensina, mais você aprende. E na questão do empreendedorismo, é uma coisa que eu tenho por vida, né? Ou seja, eu já fiz de tudo, já vendi, enquanto criança, meu avô era repentista, violeiro, então lá em Juazeiro do Norte, na época dos rumeiros, daquelas procissões e tal, no festejo lá de Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, eu vendia cordel para os turistas religiosos. Cara, que legal. Cordel ali nos caminhões, nas casas de apoio lá, vendia cordel. Cheguei a vender sabonete de aroeira, porta a porta, no sol e vendendo, comprando. Eu comprava R$1 o sabonete e tinha uma margem de 90% de 900%, na verdade. Lá na minha terra tinha muito desses sabonetes aí. Rapaz, eu me lembro de já ter comprado tanto o sabonete de aroeira, como também já comprei cordel. Não necessariamente de João Alexandre, mas é uma coisa que tem muito assim na nossa região mesmo. Eu vendi cordel, vendi sabonete de aroeira. Aqui durante a minha graduação, para complementar a minha renda, eu também tenho um curso de eletricista. Então aqui eu fiz. Eu lembro. Eu fiz. Aqui tem hotéis aqui em Araripina, que fui eu que fiz a parte elétrica, né? Ou seja, eu instalei aqui em lojas câmera de segurança, sistema de câmera de segurança. Além dos cursos profissionalizantes, ou seja, eu tive uma empresa aqui, a Microjet Informática, onde passei 7 anos, 8 anos aí com essa empresa, oferecendo cursos, trazendo capacitação de informática aí para muitos. Que mais? E, enfim, sempre procurei estar, eu nunca me acomodei. Eu sempre fui aquele cara que disse, olha, ali, aquela área está dando uma rentabilidade, está dando uma margem de lucro boa e tal. Eu nunca tive vergonha de trabalhar. O meu maior orgulho é a minha vida de empreendedorismo e sempre fui autônomo. Eu sempre busquei o ganho, agora sempre assim, com um detalhe que foi o ensinamento do berço dentro da legalidade, né? Sempre procurando os meios legais para investir, para estar obtendo ganho. E aí eu adquiri um problema de saúde, né? Enfim, diabetes, e isso me trouxe algumas limitações. Foi onde eu tomei a decisão de parar mais essa correria do autônomo e procurar investir em uma profissão que me desse uma maior estabilidade. Então, quando eu fui analisar os cursos, eu nunca me imaginei, na verdade, sendo advogado. Não era uma área, assim, uma coisa que eu dizia assim, eu criança, eu quero vestir um terno, eu acho bonito o homem de terno e tal, advogado. Não, nunca tive esse sonho. Mas já usei muito terno, porque na época dos cursos de informática, a gente já tinha esse padrão dentro das empresas de usar gravata, terno, blazer e tal. E até para divulgação para o marketing. Então a gente já usava esse padrão. E voltei a usar o terno agora, já pela profissão, enfim, que inclusive é uma exigência dentro do estatuto que você
enquanto advogado, principalmente quando estiver no exercício da profissão, que você se vista, se traz como tal. Então é uma obrigação de norma você estar bem trajado, você usar o terno, gravata, um bom sapato, é uma exigência, né? E às vezes muitas pessoas também O pessoal pensa que é vaidade, né? Não, que é uma vaidade e tal, não existe toda uma liturgia que tem que ser usada, porque é que é usada a beca, né? A beca lá do juiz, júri, né? Aquela... Quando você vai fazer julgamentos em tribunais e tal, é porque existe essa liturgia que tem cultural, tradição e legal e norma que exige determinadas conduta ético-profissional do advogado, né? Então, assim, aí quando eu decidi fazer o curso de graduação, eu fiquei imaginando, rapaz, eu queria fazer uma faculdade de marketing, publicidade, eu gosto muito dessa área, marketing, publicidade, enfim, tecnologia, ciência da computação, mas já casado, com filho, não poderia me aventurar a sair daqui da cidade, que eu já tinha uma estabilidadezinha básica, enfim, o teto, mas não poderia colocar uma aventura dessa com meu filho e minha esposa. Então eu optei em fazer uma graduação, as que era oferecida aqui na cidade, que eu pudesse estar continuando trabalhando, dando suporte aqui da família e estudando. E aí veio o direito, né? Eu digo, rapaz, eu acho que uma área boa é direito. Então, vou estudar direito para Cara, João Alexandre, tu é relativamente jovem para ter já esse currículo, viu? Tu tem quantos anos hoje? Hoje, é porque assim, na verdade a genética me beneficiou, né? Mas eu tenho 41 anos. Na verdade, eu acho que quando a diabetes, eu tô, de certa forma, já a lataria não tá muito boa, não. Tá muito novo. Mas tenho 41 anos, graças a Deus, é uma dádiva. A vida é uma dádiva. A cada dia que você abre os olhos, é uma nova oportunidade, né? Eu sou aquele cara que eu gosto de pregar motivação. E a minha história não é por arrogância, nem por nada, mas de fato já ouvi de colegas que trabalharam comigo na época da informática, dos cursos, que eu só tinha um ensino médio na época, que hoje a gente se encontrou aí nas redes sociais, Instagram e tudo, que já deixou declarações de elogio e que eu fui uma inspiração, estou sendo uma inspiração. Muitos agora, já depois de 40, 35, tá tentando fazer uma graduação aí numa área que mais se identificam e tal. E o que eu gostei da opção, assim, o que me deixou já motivado como advogado, para de fato a profissão que eu exerço hoje com muito orgulho, e quero agora terminar meus dias aqui na Terra sendo advogado, esse é o objetivo que eu tenho de vida, é quando eu iniciei na graduação, nos primeiros semestres, quando eu comuniquei na família, olha pessoal, entrei no curso de Direito e tal, e amigos que me conhecem de infância, disse, Alexandre, esse curso é a tua cara. Rapaz, eu também acho. Advogado. Eu até comentei aqui com o Walter uma certa vez, rapaz, tem a cara de advogado, até porque a gente já se conhece há um bom tempo. E na verdade é uma profissão que eu acho que você não imaginava, mas foi feita para você. Encaixa. Então, encaixa perfeitamente. Eu recebo isso, na verdade, com muita gratidão e com orgulho, que de fato, independente da profissão que eu exerci anteriormente, ou seja o vendedor de sabonete de aroeira, seja um montador de brinquedos, eu tive brinquedos também, esqueci, para complementar a renda, eu trabalhava segunda a sexta, fazendo às vezes montagem de câmera de segurança, elétrica, e final de semana montando brinquedos em eventos infantis, cama elástica, castelinho, para complementar a renda. E toda essa bagagem que eu tenho de vida, hoje vem me ajudando na advocacia. Porque se eu tivesse me tornado advogado, é aquilo que eu disse no início, tudo é um projeto de Deus e no tempo de Deus. Se eu tivesse me tornado advogado com 19, 20 anos ali, não tivesse dado uma pausa nos estudos, eu talvez não tivesse nem vivo, ou já estaria preso, ou teria sido preso, enfim, porque a minha mentalidade de 20 anos atrás é que eu era o dono do mundo, né? E às vezes tem determinadas profissões que lhe dão prerrogativas que, se você não tiver uma maturidade, uma mentalidade, você pode se perder ali no caminhar. Então, ou seja, depois de todas as experiências que eu tive de vida, hoje tornou o doutor João Alexandre, que eu sou hoje, com esse perfil, que graças a Deus venham adquirindo meu espaço e com respeito aí dentro da classe, né? Hoje sou muito amigo, enfim, da atual direção da subseção aqui, quero deixar até o meu abraço aí ao presidente da nossa subseção, doutor Jair,
que é lá de Trindade, a vice, que é a doutora Michele Mororó, Michele aqui de Mororó. Araripina. Então, assim, são colegas que já tratei de projetos, já recebi elogios, né? Quando eu fui tratar com eles, inclusive, desse projeto Meu Espaço no Tribunal. Diz, Alexandre, que ideia maravilhosa, enfim. É porque tem projetos que, para não trazer uma pessoalidade, uma questão de pessoalidade para o advogado, não é utilizado a instituição, a OAB, porque tem que ser uma coisa que se realmente a OAB, quando se usa o nome da instituição, ela tem que ser algo trabalhado pela própria instituição, pelas comissões. Inclusive eu faço parte da comissão de Direito Penal e Processo Penal e da Jovem Advocacia aqui da subseção. E já fui presidente, na gestão anterior, da comissão do PJE, né, o Processo Judicial Eletrônico. Massa. A gente está chegando aqui ao final de mais um episódio do Araripina Podcast, né? Inclusive eu queria pedir para você que está assistindo até agora, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. A gente sempre está trazendo conteúdos novos aqui. E hoje estamos aqui com a honra de receber o Dr. João Alexandre, né? Esse advogado muito massa aqui, muito bem instruído, conversa muito bem. E a gente queria que você deixasse, perguntar para você que dica você deixaria para quem está começando a adentrar agora nesse ramo da advocacia, como você gosta de utilizar esse termo aí, você usa um termo que eu achei bem interessante aí, a produção do direito, operador do direito. Que dica você daria, que conselho você daria para... Pronto. É porque assim, eu já ouvi muitos comentários no sentido assim, dizer, a minha graduação não me preparou para advogar. E realmente a graduação, o curso de direito, ela não é preparada para o advogado, certo? A graduação de direito é para justamente todos os ramos do direito. Então, quem se forma no curso de direito, ele pode estudar para fazer um concurso para delegado, para promotor, para agente, enfim, para escrivão, para magistratura, para juiz. Então ele não é um curso, ele é um curso que tem um leque muito grande dentro dos operadores do direito, certo? E dentro deles vem a advocacia. Então, para o jovem advogado, ou qualquer um desses operadores, e para qualquer profissão, eu uso uma receita que ela é infalível. Primeiramente, humildade. Nós temos prerrogativas quanto advogado, por exemplo, dentro da nossa prerrogativa, a gente pode chegar em qualquer instituição pública, particular, não precisa ter nem o responsável pelaquela instituição, seja na delegacia, no tribunal, que a gente tem que ter o direito, a gente tem a prerrogativa de acesso aos autos. Um exemplo. Só que aí a letra fria da lei federal. E muito jovem, às vezes, se perde nessa interpretação. E, às vezes, chega em determinados órgãos, seja do Poder Judiciário, seja administrativo, com arrogância. Né? Com arrogância. E o que eu costumo dar sempre a dica para todos é que, antes da prerrogativa, vem uma coisa chamada educação. Né? Ser humilde, hein? Humildade. Então, você chegar a dar uma boa tarde, uma boa noite, criar uma empatia. Né? E aí, lógico, ser combativo. Ser arrogante e ser agressivo não é a mesma coisa de ser combativo. Combativo é você dentro da educação, da sua linha ali, da urbanidade, civilidade, que é o que prega o nosso código de ética. A partir do momento que alguém lhe desrespeitar, ou ferir as prerrogativas, aí sim você vai ter que ser combativo. Dizer, olha, meu querido, eu não sei o que aconteceu aí, se você está com algum problema na sua vida pessoal, mas eu estou aqui apenas que você cumpra a legalidade. Eu não estou lhe cobrando amizade, apenas respeito. Então, vamos trabalhar aqui, você fazendo o seu papel enquanto servidor, seja, enfim, servidor do judiciário, ou da polícia, ou de algum órgão administrativo, do poder administrativo, e a gente tem que ter essa cautela. Então, assim, tenha humildade, procure colegas com maior experiência, justamente porque a graduação, ela não lhe prepara para a prática. Então, é interessante você estagiar no escritório, pedir uma oportunidade para você entender como é a prática forense. Você não aprende em muitos cursos lá no estágio, você não sabe o que é coisa simples, o que é um processo, o que é um apenso, né, o que é uma carga. Chega o bacharel em Direito num escritório de advocacia,
que o advogado diz, eu quero que você vá ao fórum fazer uma carga do processo, enfim, cópias e tal. Então, esses termos técnicos, jurídicos, você só vai aprender ou num curso prático profissional, que é um dos cursos que eu ofereço, enfim, justamente para estar trazendo essa prática da forense, ou você vai ter que estagiar e levar um cafezinho, uma água, que faz parte também do estágio. Todos que passaram pelo estágio têm que ter essa... e muitas vezes esse cafezinho é importante, não é pela questão do desvio da função, da finalidade do estágio, não. Às vezes o advogado ele faz essa brincadeira com o estagiário, essa pegadinha, ó, testar a paciência dele aqui. Pega ali um cafezinho, pega ali uma água para mim, é para testar às vezes muita a humildade. É para ver se aquele cara ele vai ter um controle emocional, uma inteligência emocional, para dizer, eu vou engolir um sapo aqui, porque eu tenho um objetivo maior, que é um aprendizado, né? E, enfim, quem já estagiou comigo, quem já estagiou no meu escritório, sabe o quanto eu gosto de brincar, gosto de deixar a pessoa bem à vontade, mas lógico, do âmbito de respeito, mas que seja um ambiente de trabalho gostoso, um ambiente saudável, né? Que traga uma alegria no ambiente. Perfeito, muito bom. Então, como eu falei, estamos chegando aqui a ao final de mais um episódio, e eu queria deixar aqui para Dr. João Alexandre que essa não seja a única vez que você vem aqui para o Araripina Podcast. Um papo muito gostoso como esse. A gente passa um tempo aí, depois a gente faz um novo convite para trazer novas abordagens aqui de assuntos mais interessantes. Vamos ver. Aí geralmente o pessoal comenta muito. O papo com você foi muito legal. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso Araripina Podcast, viu? Meu querido amigos, né? É isso aí, sempre bem-vindo, e com certeza vai ter inúmeras oportunidades, porque a partir desse primeiro contato, pode ter certeza que vai surgir bastante pergunta, e conforme for acontecendo as questões, a gente com certeza vai ter... Fazer o meio de campo para que a pergunta chegue até você e você possa responder também para quem tiver com dúvida. Até porque a gente tá na nossa primeira temporada, né, do Araripina Podcast. Já está próximo do fim da primeira temporada. Na segunda temporada pode surgir essas novas abordagens, e com certeza a gente irá ofertar um convite novamente para... De repente até você ser um co-host também, né? A gente chamar outra pessoa que também é da área de direito e possam... Direito, né? É operador do direito, como uma mesa aí. No caso, você é criminalista, a gente pode chamar um previdenciário e aí ter um papo bem bacana e tirar bastante dúvida. Da área previdencial, né? Isso. E também tem o Dr. Júnior Barros, que a gente tem muita vontade também de chamar ele aqui. Ele, assim, ele é um advogado bem conceituado também na cidade, acho que com certeza você deve conhecê-lo. E a gente quer muito trazer ele aqui, e uma pessoa bacana para que tenha propriedades para falar com ele, né? Porque assim, eu e Léo, a gente... É um curioso. Somos curiosos, né? Na verdade, nós somos um pouco leigos quanto a direito. Mas quando o Dr. Júnior, por exemplo, um Dr. Júnior ou uma doutora Michele Mororó, por exemplo, viesse aqui, seria bom que você tivesse aqui para a gente ter uma amplitude, digamos assim, de conhecimento e de diálogo. Meu querido, como sempre disse, enfim, quero agradecer, na verdade, a oportunidade, parabenizar mais uma vez esse podcast, esse projeto é excelente, tudo aquilo que a gente possa estar trazendo, valorizando os profissionais, né? Dando espaço aos profissionais, como você deixou bem claro aqui, inclusive eu sou uma exceção à regra, porque foi dito aí no início, enfim, que inicialmente os primeiros convidados seriam de fato araripinenses, pessoas aqui da região do Araripe, natos, mas eu já pelo tempo adquiri esse direito, pelo menos inicialmente agora aqui no podcast, com certeza, para posteriormente aí dentro da legalidade aí conseguir esse título também de cidadão araripinense. E assim, gratidão a Deus, a oportunidade. Eu gosto muito de discutir, de debater no campo das ideias, né, tudo aquilo que a gente possa. Sou um aprendiz de advogado, na verdade. O advogado, ele estuda, ele aprende todo dia. A cada causa, ela é um desafio que é lançado para o profissional, e o que nós temos que ter, enquanto advogado, é zelo, é dedicação, é estudo, e trazer, de fato, um bom trabalho à causa daqueles que confiam a nós o seu direito, né? O seu direito. E, principalmente, um direito tão sagrado para os advogados criminalistas que defendem, que é o direito
a liberdade, né? Porque os bens jurídicos tutelados pelo direito, sem dúvida, o primeiro é a vida, mas o segundo é a liberdade. E é com essa liberdade que nós tratamos, que nós trabalhamos, e onde a gente tem que ter, de fato, um zelo e um cuidado e um carinho, um amor, né? Eu costumo dizer que eu, como advogado criminalista, eu me identifiquei, de fato, quando diziam advogado é a sua cara, eu ainda tinha dúvidas. Mas quando eu conheci o direito criminal, quando eu fiz a minha primeira causa, a minha primeira defesa no tribunal do júri, eu entendi que eu, além de advogado, eu sou tribuno. E eu encaro minha profissão hoje como sacerdócio, ou seja, realmente uma missão. Se eu me identifiquei em algum objetivo que eu teria aqui na Terra, é esse. Então, assim, eu faço por amor, amo a minha profissão, amo a todo esse meio que a advocacia vem me proporcionando, né? Através da advocacia, eu tive a oportunidade de conhecer a nossa capital do país, Brasília. Já atuei em defesa de colegas advogados que foram acusados criminalmente. Então, fui para Brasília para fazer a defesa de uma colega advogada. Cheguei a morar uma época por lá, conheci grandes amigos lá em Brasília. Ou seja, como eu disse, eu já fiz defesas lá em São Luís, com o Dr. Ivelton, lá, um dos mestres da confraria criminal, um grande tribuno, um grande orador. Temos grandes profissionais aqui na nossa região, como foi citado aqui o nome de alguns, e não vou citar nomes para terminar não esquecendo de um ou de outro colega, mas existem grandes profissionais aqui na região do Araripe, em todas as áreas, seja na área de direito de família, seja na área criminal, tributária, enfim. Então, assim, agradeço, gratidão, parabéns, e estou aberto a qualquer convite que seja necessário fazer presente aqui para colaborar com algum outro tema, viu? Gratidão. Beleza. Muitíssimo obrigado, doutor Alexandre. Muito obrigado e até a próxima. Mandar também um alô aqui para toda a galera profissional da TV Araripe, da qual estamos aqui hoje gravando mais esse episódio do Araripina Podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, porque a gente sempre está trazendo novos conteúdos aqui da nossa cidade, da nossa região e das nossas personalidades aqui. Então, é isso aí, tamo junto, mais um episódio do Araripina Podcast. Valeu, Léo! Até mais, pessoal!